Olá, eu sou a Fernanda, dentista do programa Sorriso Cidadão. Nós iniciamos este ano celebrando 8 anos e meio do programa com 64 mil atendimentos odontológicos. Todo esse momento a gente está sempre tentando multiplicar as informações e a integração com a educação e a saúde. A iniciativa de fazer esse vídeo foi, além de orientar os pais, os responsáveis das crianças, também despertar o interesse. Eu vou falar de uma forma geral alguns tópicos. Os principais tópicos que eu separei são dúvidas que chegaram até mim em todo esse tempo de trabalho. É óbvio que eu vou falar de forma geral, porque existem casos que precisam ser avaliados, nada vai substituir um exame clínico ou às vezes até uma avaliação multidisciplinar. Então, reforço que a intenção desse vídeo, além de passar algumas informações, é também de despertar o interesse dos responsáveis para que as crianças cresçam de forma o mais saudável possível nessa etapa, em especial da saúde bucal. Esse primeiro tópico que eu vou apresentar é sobre o fator preventivo. A prevenção na odontologia, ela indica tanto a possibilidade de que você exerça algum cuidado para que não aconteça nada, como algum problema já instalado para que ele não se agrave. Então, essa imagem é para realmente esclarecer que a gestante deve passar por consulta odontológica, tanto como preventivo como curativo. É importante que o dentista seja avisado sobre a condição. Em alguns casos vai necessitar de alguma avaliação médica em conjunto, mas existem diversos procedimentos que podem ser realizados de forma segura, tanto para a mãe quanto para o bebê. Neste segundo tópico, é uma dúvida muito comum em relação ao nascimento dos dentes dos bebês. O início, a gente tem uma tabela, uma média. O início é aos 6 meses e a finalização aos 3 anos. É onde se completa, a dentição decídua, que é a dentição de leite, com 20 dentinhos. O que a dúvida principal dos pais é em relação ao adiantamento ou atraso. Então, não existe problema, Essa tabela é apenas uma média. Então, o bebê pode ser que nasça antes do dentinho ou pode ser que atrase um pouquinho, vamos dizer, a criança pode ter 1 ano, 1 ano e meio e ainda estar iniciando a dentição sem problema nenhum. Esta imagem, ela é para enaltecer a importância da criança iniciar a escovação desde que exista o primeiro dentinho. Tanto para criar um bom hábito, como também para evitar cárie desde o início. Bom, esse tema aí é um tema bem difícil de a gente perceber a pessoa que utilize, um desafio pro dentista. O fio dental, ele pode ser usado desde que a criança, o bebê, tenha 2 dentinhos apenas. Resumindo, então desde o início da dentição, ele é necessário que seja usado tanto para criar bom hábito, como também para não deixar que ocorra uma lesão cariosa entre os dentes. Então, o exemplo é muito importante. A escovação diária, ela é muito importante. Eu recomendo que seja a pasta sempre com flúor. A dosagem é importante, a quantidade é importante, Então, o profissional, na hora da consulta, vai estar indicando a pasta e quantidade. Recomendo que seja permitido que a criança desenvolva a escovação em algum momento, mas que sempre uma das escovações, de preferência noturna, um adulto auxilie, porque a coordenação ainda não é tão desenvolvida nessa fase, até uns 7 anos, vamos dizer assim. Então necessita que exista um auxílio em alguma das escovações para que ocorra tudo bem. Este caso clínico é algo que aparece bastante. Vocês podem observar a retenção prolongada, que está nascendo o dente permanente logo atrás do dente de leite. Isso pode acontecer por diversos motivos, mas é importante ser observado, porque nesses casos o permanente ele não consegue mais empurrar o dente de leite para cair. Então, geralmente o dentista precisa intervir para que ele não continue nascendo em local errado e ocorra uma disfunção. Esse outro caso clínico é algo que eu recebo constantemente, assim como surpresa em relação aos responsáveis, o nascimento do primeiro molar permanente. Então ali no fundo, não caiu nenhum dentinho, então os pais se surpreendem como que está nascendo
tá nascendo mais um dente e já é permanente. Geralmente ele nasce entre 5 e 6 anos, então existe uma necessidade, uma observação do responsável estar orientando e auxiliando a criança na higienização para que não ocorra já uma lesão cariosa bem precoce. A importância da dentição decídua, que é a dentição de leite, a dentição mista, quando estão ocorrendo as trocas para a dentição permanente, e onde ocorre um grande crescimento ósseo muscular. E qual que é a relação entre a dentição de leite e a dentição permanente? Vocês podem observar nessa imagem que ficou refletida aí na cor vermelha, o dente permanente, a proximidade, quando ele está próximo de irromper, a proximidade que ele fica na dentição decídua. Então vamos imaginar um caso clínico. O dente deu cárie, então vocês estão observando que o dente de leite tem raiz também. Deu cárie, pode dar canal também, vai doer da mesma forma que um dente de adulto. E se a infecção prolongar, o que pode acontecer é danificar o permanente que está em formação. Então a criança pode estar perdendo 2 dentes, ou o dente permanente nascer com alguma má formação. O crescimento e desenvolvimento da criança nessa etapa de dentição mista é muito grande. Então eu recomendo que, mesmo que ela não tenha nenhum hábito nocivo, como chupeta, dedo, todas as crianças têm a recomendação de fazer uma avaliação com o ortodontista na faixa etária entre 5 e 7 anos de preferência, caso nunca tenha ido no dentista antes, e assim será avaliada a necessidade de usar um aparelho ou não. Tem diversos casos que, se for corrigido nesta etapa de crescimento, às vezes pode ser que não precise usar depois ou o caso seja bem amenizado. Então fiquem ligados nesta dica. Agora, sobre a lesão cárie, é uma doença multifatorial. A bactéria necessita primordialmente do açúcar. Então é por isso que nessa imagem mostra o início da cárie, o progresso dela até chegar na parte interna do dente, que é a polpa, que é onde já se tem uma dor e necessidade de fazer o tratamento do canal, seja no dente de leite ou no dente permanente. Então esse controle precisa ser muito repensado para que a criança não desenvolva essa doença. A gente usa o meio de prevenção, a nossa missão primordial no projeto é a prevenção, para que não aconteça a lesão no dente, tanto também que, se tiver, a gente previna, ela não prolongue, ela não tenha esse progresso para chegar na polpa do dente. Então eu recomendo que seja muito restrita a inserção do açúcar na alimentação da criança. Então, como eu disse no início do vídeo, a intenção foi promover um maior conhecimento aos pais. Eu tive que selecionar os principais tópicos, as principais dúvidas, inclusive quando estou dando palestras em reuniões de pais dentro das escolas. Eu vou estar à disposição, tá? Alguns casos eu vou conseguir tirar alguma dúvida específica através desses contatos. Tem o WhatsApp do trailer, o Instagram e o Facebook. Sou eu que respondo essas mensagens. Então, com isso a gente tende a integrar cada vez mais com os pais, com os responsáveis, em relação à educação e saúde, que é muito importante. A saúde na escola, realmente a gente tem percebido que é um ambiente de conforto da criança e a gente está semeando cidadãos que tenham mais saúde bucal sem o tabu medo de dentista.